Posso começar? Então, gente, bom dia. Ali tinha o meu mini currículo, né? Mas eu vou explicar um pouquinho, bem brevemente, a minha história até aqui, que é um prazer estar falando sobre os direitos das mulheres numa disciplina de direitos humanos, que essa foi uma das minhas buscas, né, enquanto profissional. Então, quando eu cheguei no final da faculdade de Direito, eu não sei que período vocês estão, mas vocês vão passar por isso, a gente fica pensando, e agora, né? Que caminho que eu vou seguir? E são muitas matérias que a gente estuda, mas uma coisa que eu tinha muito certo dentro de mim era que eu queria fazer algo focado para direitos humanos. E como eu vinha de uma crença, né, da minha família, assim, muito forte pelo meu pai, da questão da segurança, especialmente a financeira, para mim a única opção era fazer concurso público. Então sempre mirei uma carreira no Ministério Público, que eu acreditava que era o lugar onde ia me satisfazer mais nessa busca pelos direitos humanos. Então, fiz a escola da MP, fiz pós-graduação nessa parte de direito penal, e depois de alguns processos seletivos, eu cheguei a trabalhar no Ministério Público como assistente por 2 anos, passei por 4 comarcas nesse período, então me deu bastante vivência prática, né, profissional. E em todos esses lugares eu trabalhei de certa forma com a violência doméstica. E isso foi algo que me chamou muito a atenção, principalmente pelo volume que se tem de trabalho dentro de uma instituição como o Ministério Público, né? Então, da quantidade, eu sabia, lógico, que existia tanta violência, sim, mas me espantou também a quantidade que chegava todos os dias e a condição que essas mulheres chegavam, então, até a instituição de uma forma muito vulnerável. E eu pensei, é nisso que eu quero focar o meu trabalho. A instituição não me satisfez dentro dos meus anseios, e aqui é uma visão bem particular mesmo, né? É algo do que eu passei, do que eu experienciei, me trouxe uma questão muito mais burocrática e institucional do que eu realmente buscava, né? Então eu pensei, entre outros processos que eu estava passando naquele momento, que eu queria sair, então pedi minha exoneração e fui buscar trabalhar. Hoje eu advogo pelos direitos das mulheres com esse foco dos direitos humanos. E aí talvez vocês estejam se perguntando, né, tá, mas direitos humanos da mulher, né, isso existe, isso está previsto lá na declaração, como é que isso funciona exatamente? E na verdade não tem, né, um artigo específico assim, direitos da mulher, mas nós temos na declaração o princípio da dignidade da pessoa humana, que eu acho que é um dos principais, assim, a educação, a saúde, o acesso à justiça, a não violência. Então, tudo isso, de certa forma, quando isso não é garantido a uma parcela da população, né, a gente pode voltar o foco da proteção dos direitos humanos daquela parcela. Então, foi isso que eu me foquei para ver a parcela dessas mulheres, então, específico nessa parte. E eu gosto de trazer um pouco do conteúdo histórico também, que é de como isso surge, né? Então, como se tem essa Declaração dos Direitos Humanos, não sei se vocês já estudaram com a Prof. Márcia, mas um dos primeiros documentos mais significativos, né, vem lá nesse período de Revolução Francesa. Sim. E após, né, esse período, e aí tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789. E essa declaração era para os direitos do homem mesmo, né? Então é um homem que inclusive tem classe social, que tem cor, que tem uma posição, inclusive um local de nascimento, né? Então vem com toda essa perspectiva eurocêntrica do homem branco, homem burguês. Então esses direitos humanos dessa época, né, eles são direcionados a essa figura. E eu digo isso porque na mesma época as mulheres elas já estavam nesse fronte, né, de revolução, de batalha, estavam muito presentes nessa luta mesmo. E quando são conquistados alguns direitos, elas são totalmente colocadas de lado. E aí, inclusive, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, acredito que muitos de vocês já tenham pelo menos ouvido falar, né? Se não no direito, mas na história, né? Agora tem a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã também.
E aí essa é uma parte da história que ela é apagada. E isso eu aposto que muitos de vocês nunca ouviram falar, talvez, né, em Olympe de Gouges, que é uma pessoa que, quando a gente começa a estudar direitos das mulheres, ela é muito importante. E ela vai escrever essa declaração logo em seguida, em 1791. E na mesma época, ali nesse mesmo período também, a gente tem a Mary Wollstonecraft, que é na Inglaterra, né? Então a Mary na Inglaterra e a Olympe na França, que também vai escrever sobre a reivindicação dos direitos da mulher, que são, de certa forma, respostas a essa declaração dos direitos dos homens, porque elas já pensavam em declaração dos direitos humanos, inclusive a Mary já tinha escrito sobre direitos humanos de uma forma ampla, né? Então abrangendo todo mundo. E essa história, ela de certa forma, ela é apagada nos nossos bancos escolares e de faculdade. E por que eu quero mencionar isso? Porque a gente fala também de uma época de sociedade patriarcal. E quando a gente traz para os dias de hoje, escuto às vezes muitas pessoas falando: nós já superamos essa era, ou nós estamos muito próximas de um equilíbrio. E aí, quando a gente se reporta a isso, a essa forma como a gente conhece os direitos, conhece a história, a sociedade, a gente percebe que ainda vem com resquícios muito fortes do patriarcado, ou seja, patriarcado que é a gente estudar o homem como esse centro universal, detentor de todo o conhecimento. E aí a gente não estuda ainda os direitos, outros marcos significativos pelas mulheres. Isso ainda, de certa forma, está um pouco negado na nossa sociedade, a não ser que a gente vá atrás, né, muito mais por conta própria. Então, isso faz parte da gente entender como o nosso sistema de sociedade, nosso sistema de justiça, ele é formado ao longo do tempo, desde essa influência muito grande de época de revolução, porque o nosso sistema de justiça ele é muito formado desde essa época, né? As influências são muito fortes. E aí a gente olha para depois a Declaração dos Direitos Humanos, que vem só em 48, né? Então é uma época que os nossos avós viveram. Eu quero trazer isso para ver o quanto isso tudo é muito recente. Então, muitos de nós que convivemos com os nossos avós ou já convivemos no passado, eles viram isso tudo acontecer num contexto, então, pós-Segunda Guerra, mas mesmo assim, quase 160 anos depois, ainda vem com esse foco muito do homem como detentor desses direitos, como sujeito desses direitos humanos, né? Então, eu até separei o artigo 1º de cada uma das declarações para a gente comparar um pouquinho, que a Declaração dos Direitos do Homem, então, na época, em 1789, dizia assim: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Então, ele fala em homens, né? Mais uma vez, não é homens num sentido universal, mas nesse sentido desse homem, né? Branco, burguês, eurocêntrico. E aí, quando vem o primeiro artigo em 48, ele fala: todos os homens nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, assim, o que eu observo desses dois artigos é que talvez alguma evolução que se tenha na questão do todos os homens, né? Então, amplia um pouco, talvez, homens que não tenham posses agora também sejam sujeitos desses direitos humanos, homens negros, né? Enfim, outras questões. Depois, um pouco mais para frente, vai se entender que esses homens vêm num sentido universal, mas eu ainda entendo que não, porque nesse momento as mulheres ainda não são completamente tuteladas por esses direitos. E aí, outro ponto que me chama muita atenção na declaração é que fala no segundo momento que são dotadas de razão e consciência. Então, sim, novamente, né, esse aspecto de trazer a racionalidade como algo importante para a sociedade, como algo bom e até em uma questão de superioridade, né? Em algo que venha numa perspectiva mais emocional ou mais sensível, né? Então, essas dicotomias que são muito próprias
de um sistema de sociedade patriarcal, que é de trazer assim, a razão sobre a emoção. Isso é sempre associado, né, a razão com a figura do homem, e isso é algo positivo. A emoção com a figura da mulher, isso é algo negativo. Então a gente vê que isso está muito presente ainda em documentos, né, que vão constituindo as estruturas da nossa sociedade, em períodos muito próximos ao que a gente ainda vive, né? Então eu trago tudo isso para mostrar que essa é a forma que a gente vai constituindo a nossa sociedade. E quando a gente tem essas dicotomias e elege um grupo como o principal, né, o detentor, o sujeito dessas relações, a gente se baseia também numa sociedade hierarquizada, com base em relações de poder. E isso traz a cultura da violência muito forte. Então, a nossa sociedade, ela vem, desde esse período, se estruturando por uma cultura de violência, por essa lógica. E aí, eu separei alguns marcos principais, né, depois disso, do que a gente vai tendo a nível de direitos humanos internacionais das mulheres. Mas a gente vê que quando essa cultura toda, esse sistema vai sendo estruturado na nossa sociedade, a gente falar só em marcos legislativos, talvez isso não seja o suficiente para trazer uma outra perspectiva de como a gente se entende na própria sociedade, né? Então, a gente traz assim, eu sou aluna da Márcia também, na pós-graduação, né, Direito Sistêmico, a gente trabalha para uma ótica de cultura da paz, a gente tem que trabalhar totalmente por uma outra lógica, né, Márcia? Se a gente continua usando dos mesmos mecanismos de uma cultura de violência, a gente pode ter, ok, alguns equilíbrios, de certa forma, mas a gente não tem uma mudança de olhar realmente para a sociedade, de se entender nesses contextos e do que eu quero com essas relações. E aí tem inclusive uma figurinha que eu gosto bastante, que me traduz isso de uma forma mais lúdica, que eu não sei se vocês já viram, que é do ego e do eco, né? Então, no ego, já viu, né? É uma piramidezinha, e aí tem um homem no topo de tudo, e aí vem animais, e aí vem natureza. E aí mostra bem essa relação hierarquizada. E no eco são as mesmas partes que estão desse lado, só que é um círculo. Então estão todos juntos ali. Então é parte de um entendimento de que se eu agrido a natureza, por exemplo, eu estou me agredindo também. Então são relações um pouco mais horizontais. Mas voltando a como a gente está estruturando a nossa sociedade, então por esse outro modelo, por um modelo que sempre preconizou um pouco mais o homem nesse centro de tudo, como sujeito desses direitos, a gente vai ter só em 79 uma dessas convenções que eu acompanhei ali o finalzinho da aula, né, que a Prof. Márcia falava, então hoje a Declaração dos Direitos Humanos, ela também é formada, isso, essa imagem, obrigada, ela também é formada por convenções, né, são vários documentos. E uma dessas convenções que forma a Declaração dos Direitos Humanos, ela é a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que ela é de 79. Então, o primeiro documento que vem trazer um olhar um pouco mais sensível para a questão das mulheres, da não violência, né, dos direitos mais próximos a uma busca de igualdade, é de 79. Daí é uma geração que talvez os nossos pais viveram, vocês, né, talvez sejam mais novos, os pais, quem é mais velho, vocês mesmos, né, viveram essa época. Então, para ver o quanto tudo isso é muito recente na nossa sociedade. Ainda assim, precisou mais para frente, apenas em 94, tivemos a Convenção de Belém do Pará, que foi um outro marco muito significativo, e depois disso, ainda não foi totalmente tutelado, porque nós tivemos uma história que quase todos devem conhecer aqui no Brasil, que é a história da Maria da Penha, né? E a Maria da Penha, ela viveu o abuso e violência doméstica pelo companheiro dela a vida inteira. Ele tentou cometer o homicídio contra ela várias vezes, e ela foi à justiça,
ele foi condenado, mas mesmo assim ela não obteve essa tutela do Estado. E ela precisa. Uhum. E ela precisou recorrer, então, a cortes internacionais para que ela tivesse essa proteção, porque não se existia, assim, medidas protetivas, não existia nada que, ok, condenou e agora, né? Ela tem que voltar para casa com o agressor dela, o que que dava de recursos para ela sair realmente dessa situação? E aí o Brasil, enquanto país, foi condenado internacionalmente por não prover os meios de enfrentamento e de proteção necessários, suficientes para as mulheres não passarem por essas situações de violência. E aí a nossa Lei Maria da Penha, ela é de 2006. Ela não tem nem 15 anos, né? Nós somos todos mais velhos do que essa lei. Isso tudo para a gente perceber o quanto isso é recente e o quanto isso vai então se refletir também. A gente não pode perder de vista tudo isso quando a gente traz para esse contexto do que está acontecendo hoje em termos de isolamento social e de aumento de violência nesse contexto. A própria ONU, né, logo depois da Convenção de Belém do Pará, ali em 95, percebeu que não estavam ocorrendo medidas efetivas também para o alcance da igualdade das mulheres em direitos, e incluiu num dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, os planos que a gente tem até 2030, que eu não sei se vocês conhecem, não sei se a Prof vai tratar sobre isso, mas quem tiver interesse, isso tem, né, nos sites da ONU, bem tranquilo. A gente que faz pesquisa, a gente tem que se atentar a isso, né, aos objetivos, e lá foi disposto que um dos objetivos, então, dessas metas é a igualdade de gênero, justamente porque se percebeu que isso ainda não está alcançado, né? As mulheres ainda estão numa situação de não ter totalmente tutelada esses direitos à não violência, à dignidade da própria pessoa humana. E aí a gente chega então num contexto atual de isolamento social, que se percebeu um aumento significativo da violência contra as mulheres. E aí isso primeiro foi percebido na China, porque foi o primeiro local, né, de isolamento, que passou por esse isolamento, e foi por ativistas de direitos humanos, justamente, que colheram essas denúncias e perceberam que esse aumento foi de quase 3 vezes de um período normal. Também já levantaram dados do divórcio, que chegou a 50%, né? E aí vê como a gente tem essa dificuldade nas nossas relações, né? E quando vem para o Brasil também, o Rio de Janeiro então levantou o dado de que também teve um aumento de 50% dos relatos de violência no contexto doméstico contra a mulher, e mesmo todo, como a prof falava no início, também todas as outras formas de violência que sendo um contexto próprio de ambiente familiar, como violências sexuais também, né, que a gente às vezes não fala muito, até por ser mais delicado. Eu acho que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade justamente pela dor que isso causa, né, de olhar as violências sexuais que ocorrem no ambiente familiar. Mas isso tudo eu quis trazer para cá porque, assim, o que acontece, e isso é uma percepção minha, né, de lentes de vida e de estudo também, o que acontece no macro acontece no micro, né, e o que está acontecendo no micro reflete a nossa sociedade. Então, esse aumento da violência, que talvez seja também um olhar, uma percepção para isso que está sendo, de certa forma, um pouco deixado de lado, não sendo tratado com certa relevância ao longo de todos esses anos, com o cuidado que tem que ser visto para essas violências, está ficando muito claro nesse contexto de casa, né, nesse contexto doméstico, e que isso reflete, então, as nossas relações enquanto sociedade. Então, quando eu penso numa sociedade que vem se baseando totalmente ainda por essa cultura de violência, que traz suas principais formas de enfrentamento, apenas por alguns marcos legislativos, mas que às vezes de lado esse pensar em termos de estrutura de sociedade, de uma cultura de uma sociedade que legitima e retroalimenta
essa estrutura pela violência, talvez isso nos traga algumas reflexões, né, de por que isso se reflete também no contexto de isolamento social. Então, no início do ano, eu faço parte aqui, eu moro em Joinville, de rede de enfrentamento e de Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A gente teve os cursos de governo totalmente zerados. Então, isso reflete que a nível, né, de estrutura, de aporte de Estado, a gente não está tendo esse cuidado com a violência sobre as mulheres, sobre as famílias. Então, eu quero trazer isso para a reflexão de vocês, eu acho que depois vai ter o debate também, né? Que, ok, a gente faz algumas legislações e acha que a gente está tendo alguma... Eu escuto de algumas pessoas, inclusive clientes, né, de falarem, mas a Lei Maria da Penha não funciona. Talvez em algumas medidas não funcione, porque a gente não pode se apoiar numa única perspectiva, né, que seja, por exemplo, a jurídica, para enfrentar todas essas outras relações de violência. Então, a gente tem que ampliar o olhar mesmo, olhar para a gente enquanto sociedade, o que a gente está pensando dessa forma, para realmente reivindicar mecanismos que nos tire dessa condição de violência. E aí, isso no contexto de isolamento social se evidencia também, porque esse sistema de sociedade também que vem muito com o capitalismo, com excesso de produtividade, né, com esse pensamento assim mecanicista de mundo, então que a gente está sempre correndo, sempre se atropelando em desempenhar 1000 funções, 1000 trabalhos, talvez a gente não tenha tido tempo para fazer essas pausas também e olhar no meu dia a dia as violências que estão acontecendo na minha casa, nas minhas relações. Então, uma das perspectivas também para esse aumento de violência é isso. Se eu estou trabalhando um dia inteiro, eu chego em casa só à noite, dá tempo, né, de fazer aquele jantar e depois já vai todo mundo dormir, cuida das mochilas das crianças para a escola, eu não estou tendo esse tempo, talvez, de inclusive me observar nas violências que eu já estou sofrendo, eu não estou tendo espaços de diálogo também com os meus parceiros, com o relacionamento, para me entender nesse relacionamento também, para construir essas novas relações. E aí, isso já vem de pesquisas das violências contra a mulher, as violências domésticas, que em período de recesso de fim de ano e de fim de semana, especialmente nos domingos, já são os períodos em que as violências ocorrem com maior frequência. E porque as pessoas estão, então, mais tempo juntas, estão com mais tempo para se perceber nesses contextos e mesmo vai tendo esses conflitos de, poxa, as mulheres, e eu falo as mulheres não querendo dizer que só as mulheres estão tomando consciência, os homens não, mas por ser um lugar mais pro da violência, é mais fácil que elas se entendam e elas entendam essa violência primeiro, né? Mas começa a perceber que talvez a divisão das tarefas domésticas deva ser mais equilibrada. Eu acho que eu estou me sentindo sobrecarregada, e aí quando tem esses espaços, né, em que está todo mundo convivendo, eu percebo isso com mais facilidade, eu vou talvez enfrentar o meu companheiro, e muitas vezes a gente não sabe como se colocar numa situação dessa, já vem num tom agressivo, e ele de outra forma se sente de certa forma atingido por isso, né, uma condição assim de quem também está compreendendo todos esses processos, que são todos muito recentes, e aí geram conflitos, e isso se evidencia ainda mais nessas questões. E a gente verifica que a maior parte dos conflitos vem, então, justamente por essa divisão desequilibrada de tarefas domésticas, que por mais que esteja tendo a consciência, ainda é tudo recente. Por isso que eu gosto de trazer o contexto histórico para mostrar. Estamos amadurecendo, estamos todos criando consciência ao mesmo tempo, e por isso é natural esses choques e esses conflitos também. Mas aí, o que fazer diante disso, né? É um desafio, é uma violação dos direitos, né, da pessoa humana nesse contexto, e ela se sente totalmente desprotegida. É muito complicado porque a gente está
num contexto, então, de que muita gente está com medo, com insegurança do que está acontecendo no contexto externo. E aí, mais a violência do que eu estou acontecendo no interno, isso não me dá, às vezes não dá para aquela pessoa força o suficiente de sair dessa relação e de ver que, será que as instituições estão mesmo me dando esse suporte? Como que eu vou alcançar isso? Então, um movimento que se tem feito das instituições é de justamente facilitar os acessos a essas denúncias, então instituições como MP, Poder Judiciário, delegacias, de trazer isso por uma questão de facilitar mesmo que a mulher possa fazer de uma online ou mesmo por telefone, de sair dessas violências. Mas acho que o ponto principal, e isso traz também, eu conversando semana passada com uma colega promotora, ela trazia a questão da, já estou quase finalizando, da subnotificação. Não, tranquilo. Então, sim, então é outra questão para a gente pensar, e eu estou jogando agora vários pontos também para o debate, né? Que esse é um período que, pelas pesquisas, tem um número X de casos de violência e não está tendo essa notificação, né? A gente sabe do aumento por grupos de, às vezes, muitas vezes, de ativismo, né? De redes de proteção que estão recebendo esses relatos dessa demanda, mas não está tendo um vácuo aí entre a denúncia. Então, essas mulheres, elas não estão conseguindo chegar a denunciar porque está se verificando essa subnotificação enorme, né, nas instituições, que ela não está tendo essa segurança de chegar até lá, acha que não vai ser tutelada. E então esse é o grande desafio agora, não se tem uma resposta. Pois é, exatamente, né? Sim, esse é um ponto muito importante. Isso, não se tem uma resposta, assim, está se pensando, ok, facilitar os acessos, mas essas são produções mediatas e da questão do que já aconteceu de violência. Então, eu acho que toda a construção de pensamento que eu quis fazer é justamente nisso, ok, a gente está trabalhando para facilitar os caminhos, para facilitar os acessos dessa violação que está acontecendo agora. Isso é extremamente importante, a gente olhar sempre para isso, facilitar ela chegar a fazer uma denúncia, a ter essa tutela jurídica em si, mas a gente nunca pode deixar de lado a questão desse enfrentamento num contexto maior, que é um contexto de estrutura de sociedade, de cultura de uma sociedade por uma violência, porque inclusive quando eu estou tutelando somente por uma via jurídica, né, eu estou trazendo para um lugar de punitivismo, que é uma dessas outras dicotomias, e que se eu trago somente para esse lugar, talvez eu fique enxugando o gelo, né? E não tenha realmente esse enfrentamento. É um lugar não preventivo, né? Exatamente, não preventivo. E aí que eu foco nisso, mas o meu olhar tem que estar sempre para essas estruturas, para essa cultura, o quanto a gente vai trabalhar a nível de sociedade e de organização mesmo de movimentos, porque as políticas públicas, que era o que eu falava, que teve esse zeramento aí de repasses, né? Elas se dão pelas reivindicações sociais também. Então, isso é algo para a gente pensar, o quanto nós estamos mobilizados enquanto sociedade para reivindicar essas mudanças sociais que são tão importantes quanto. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa na violência que já está acontecendo, a gente tem que pensar nesse foco preventivo, do como a gente vai não deixar que isso aconteça no isolamento e nos contextos domésticos no geral. Eu acho que era essa ideia principal, né, que eu queria trazer, e acho que com o debate talvez a gente possa ampliar um pouco mais isso, né, Márcia? Estão todos quietinhos, vão se manifestar aí, não sei. Vamos esperar o povo se manifestar agora. Bruno, eu te agradeço imensamente, né? A explanação foi muito rica. A gente tem recursos, né? Textos jurídicos, como a gente estava falando dos mecanismos de controle casando com a aula, né? Mecanismos convencionais, né? Que estão previstos em convenções que tu trouxestes, mas existe uma necessidade de efetivação. E a gente está vivendo uma situação extremamente delicada, em que justamente a vítima está no isolamento com o perpetrador, né, com o algoz, com o agressor.
Então, como fazer com que a proteção, nem que seja mínima, né, ou pelo menos que ela possa denunciar de forma efetiva, né, que sejam tomadas medidas, né? Se a gente for parar para ver, até eu não vi nenhum movimento de estruturação nesse momento por parte de ONGs, por parte da estrutura estatal de criar, por exemplo, centros de acolhimento para mulheres que estão numa situação de risco. Exatamente. Não é uma medida tão complexa. Por exemplo, se fala nesse momento muito na liberação de vagas hoteleiras, né, vagas em hotel, para profissionais que precisam ficar em isolamento. Mas e as mulheres, né, as crianças e as vítimas, né, de violência? Como é que eu garanto? Como é que ela vai dizer eu vou sair de casa se ela vai, muitas vezes ela não tem como fazer isso, né? Então é muito importante que a gente pense, que a gente crie alternativas. Quem conhece um pouco do meu trabalho, o trabalho da Bruna, sabe que a gente é ativista, né? Ativismo, cada um na sua forma, desde ir para dentro presídio, facilitar dinâmicas ressocializadoras, desde produzir um livro, que foi o que a gente co-criou agora com práticas, para que as pessoas conversem, não se matem em casa, basicamente isso, para que não, isso impacte diretamente, né, formas de conversar de uma forma não agressiva. Então é importante que nesse momento se pense em formas, né, que se busque união para o enfrentamento dessa situação. Cadê o abrigo, né, para acolher pessoas vulneráveis, né, em situação de vulnerabilidade. Então é uma questão muito interessante. Eu vou pegar agora as questões que os alunos trouxeram aqui, Bruno. Eu não sei se eu vi que começaram chat. a abrir, mas eu não sei por onde que abre o chat aqui. Tem uma barrinha na tua lateral. Eu vou. É a roxinha ali embaixo ou lá em cima? Peraí. Tem uma bolha aqui embaixo, roxinha, tá. à direita. Tá. Achou? Sim. Achou? Ótimo. Achei. Aí, mas aqui tá escrito, para mim aparece todos. Todos. Sim. Aí, por exemplo, a Karine, né, mandou aqui sobre as mulheres que têm dependência financeira e emocional, né, sobre o agressor. Qual é o papel do Estado? Quais são as orientações que realmente será de maneira que tenha proteção? E aí, novamente, a gente volta... Desculpa, Bruna. Oi. Vai, pode falar. É aí que, novamente, a gente volta para estar sempre pensando essa questão também política, né? A gente tá sempre atento a isso. Porque, por exemplo, no Brasil a gente tem um número de praticamente 40% de trabalhadores na informalidade. E aí esse número, por exemplo, a nível de governo federal, ele é considerado para dizer que tem um baixo nível de desemprego. Mas, ao mesmo tempo, esse número ele é desconsiderado, né, com medidas protecionistas e até mesmo intervencionistas no momento que a gente precisa realmente dessa tutela, dessa intervenção, que é esse momento de isolamento. Então, quando se pensa em alguma questão para tutelar essas pessoas, não se pensa nessa questão da informalidade. E aí as mulheres, elas representam um número extremamente alto, significativo dentro dessa parcela da informalidade. Sim. Muitas têm o seu ganho financeiro dessa forma, e aí quando a gente está aqui vendo para esse contexto de isolamento, muitas então perdem essa capacidade financeira, e aí realmente traz essa questão de maior dependência com o agressor, além daquelas que já se tem. Então, o papel do Estado, eu penso, é justamente isso. Ele tem que olhar de uma forma ampla e geral, não só para os assalariados. Então, eu entendo que o papel de intervenção do Estado é justamente nesses momentos, né? Nos momentos que nós estamos passando por uma situação adversarial e que nós realmente precisamos de medidas que compensem, né, essas situações. E aí, com as orientações que realmente será de maneira que tenha proteção. E daí a gente cai nessa questão, né, de ter os centros de acolhimento. Sim. E aí, aqui em Joinville, então, mais uma vez, a questão da gente estar atento e reivindicando as questões políticas. Aqui em Joinville, por exemplo, a gente tinha um centro de acolhimento
que no ano passado tiveram várias discussões, audiências públicas, porque a ideia da prefeitura era privatizar esse setor. Então, assim, quando a gente privatiza, a gente não tem muito depois sobre o que reivindicar, né? Sobre falar, precisamos de um suporte melhor. Porque aí fica à mercê do interesse daquela empresa, né? Então, acho que isso vale para a gente estar exercendo o nosso papel mesmo de cidadão e cobrando isso das instituições, né? Sim, uma das questões importantes, eu acho que nesse momento, para efetivação, que eu acho que a gente está passando por um processo muito delicado, e eu percebo muito uma necessidade de unir recursos, né, e unir forças. Então, as parcerias público e privadas, elas são excelentes, né, nesse momento. Como eu estava falando, vamos pegar um exemplo simples, né, a gente tem rede hoteleira sem um fluxo de entrada de pessoas, obviamente, de clientes, nós temos demandas, né? Porque o Estado, então, o Estado e outras organizações também não atuarem em parceria para trazer esse auxílio, esse recurso. Uma coisa que a gente trabalha muito, para quem gosta de participar de maratona, hackathon e outras coisas, são soluções, certo? Que utilizem também a informática. Eu não estou vendo nada nesse momento específico para tratar denúncias de violência doméstica com aplicativo, que é uma forma fácil de estar mapeando, né? E de estar trabalhando. Outra coisa que está me preocupando consideravelmente com relação à violência doméstica, não é algo, a fala não é elitista, tá? Mas só para entender uma realidade da nossa situação. A gente tem muitos condomínios, a gente tem muitos prédios. A violência doméstica literalmente está comendo solta nos prédios, não vai ser em outro lugar. Então, a nossa realidade aqui, quem está em Balneário, a maioria dos nossos alunos está entre Itajaí e Balneário, eu não sei quem voltou para casa, né? Então, a gente não tem nenhum tipo de orientação sendo feita no sentido de orientar os síndicos a serem receptores naturais das denúncias. Sim. A gente não tem absolutamente nada, isso é gratuito. A gente sai lá de uma coisa do tipo, cria um aplicativo para, pelo amor de Deus, orienta, né, essas situações. E a gente que está em casa, você ouve berro de criança apanhando, você ouve discussões acirradas, né, em prédios. E eu ouço nos prédios vizinhos, ouço nos meus, eu ouço realmente situações que são complicadas. A gente ouve, verifica, assim, dependendo, conseguindo identificar, a gente liga mesmo e fala, ó, tem alguém que está batendo em alguém, vê o que está acontecendo, né? É o famoso, a mudança do ditado, né, de mete a colher, né, que Exatamente. Antes a gente tinha, né, que a briga não se mete a colher, agora sim, a gente mete a colher, e quem está nesses movimentos, então, é uma das alternativas de trazer essa informação e sensibilização mesmo de nós, sim, enquanto, né, seres humanos, de olhar com solidariedade para as outras pessoas. E justamente, se nós estamos num contexto de isolamento, eu escuto o que acontece com o meu vizinho, exato, eu posso ligar, né? E aí o canal é o Disque 180, é o mais fácil para as pessoas, né, assimilarem, que é denúncia gratuita. Sobre o aplicativo, eu sei que existe um aplicativo, eu não sei, sim, como que ele funciona exatamente, né, para falar, mas é o Penhas, talvez para um projeto, né, de hackathon seja legal dar uma olhada o que já tem, né, desse Penhas, para também idealizar. Eu estava olhando aqui a pergunta do Guilherme, né? Isso, que ele perguntou até pela minha experiência de promotoria, que muitas se retratam, né, no procedimento. Qual seria a opinião acerca da efetivação? Então, por que essas mulheres se retratam, né? Muitas vezes elas se retratam justamente porque elas não conseguem romper esse ciclo de violência, como falou a outra colega, por questões financeiras. A questão financeira é uma das principais, né? Que para onde que eu vou sair se eu dependo financeiramente do meu marido? Ou, às vezes, nem depende financeiramente, mas assim, evidentemente que o padrão de vida vai cair bastante, então não consegue abrir mão de certos confortos, né, para superar isso. Tem a questão da violência psicológica, que é muito forte. A psicológica, para mim, ali das 5, né, da Maria da Penha, é uma das
mais significativas, onde mais deveria ser trabalhado, porque essa vai impedir todas as demais. Então, às vezes, a mulher, ela tem aquele respiro, aquele fôlego de se entender num contexto de violência, e muitas vezes isso se dá apenas com a violência física, né, que daí é uma forma mais agressiva, opa, agora, né, tá demais, vai atrás, pega essa medida protetiva ou essa denúncia, só que daí é essa questão que a gente está falando, que também é a questão do isolamento, para onde que ela vai? Se ou ela vai para uma, depois dessa denúncia, né, se ela não tem outro lugar para ir, ela vai ter que voltar para casa com ele, quais são os riscos que ela está correndo? E a medida protetiva, ela é um papel, né? Então, assim, tem a questão do agressor ser preso se ele descumprir a medida, isso existe, isso é cumprido, isso é respeitado, mas isso leva... tem um vácuo aí entre até perceber que ele está descumprindo a medida Sim. e chegar a esse relato e vir a polícia e tomar alguma medida. Então, muitas vezes ela fica nessa situação de insegurança, de poxa, ele tá passando aqui na frente da minha casa, tá me ameaçando, tô me sentindo insegura. Então eu prefiro tirar essa medida do que me sentir nessa situação que eu não sei se você realmente tutelado ou não. E a questão da psicológica é de que muitos se utilizam, né? E isso eu vejo assim, até de clientes que logo em seguida, isso é muito normal acontecer, logo em seguida pergunta, como é que eu tiro a medida protetiva? Porque né, ele veio, ele disse que vai mudar. Então Sim. é o que a gente chama do ciclo de violência, né? Que tem a fase da lua de mel, do aumento de tensão e da agressão. Isso é um ciclo porque isso volta. Depois da agressão, os agressores, eles vêm falando, eu vou mudar, eu vou fazer de tudo para ser melhor. E realmente, por um período, às vezes mudam, né? E aí ela acredita, então é muito mais um fator que eu acho que tem que ser trabalhado nesses níveis de informação, de empoderamento psicológico, né? De aporte de uma rede mesmo multissetorial de assistência social, em CRAS, em CREAS, do que realmente uma inovação legislativa, né? Mas dos setores mesmo, das próprias ONGs, né, que trabalham com isso, de empoderar essas mulheres para romper esse ciclo da violência. Excelente. Aqui o Daniel trouxe uma parte bem interessante, que é o aplicativo da PM, né, que tem o botão de pânico. Sim, né, então é interessante até divulgar mais, né, para as pessoas terem mais acesso a essa informação. Aqui a Karine falou, essas situações acontecem mais em famílias de baixa renda, diante dos estudos e pesquisas, qual o maior problema pelo qual acontece esse tipo de agressão, bebida, ciúme, álcool, droga? Então, os fatores são múltiplos, né? Não acontece mais em família de baixa renda, a violência Sim. acontece em todos os níveis sociais, né? O que acontece muitas vezes é que às vezes as pessoas que estão num nível social de uma renda mais alta não têm a coragem de se expor, né? Então, por uma questão mesmo de relacionamentos sociais, de achar mesmo que vai ser julgada por outras pessoas, né, do seu convívio, elas acabam não relatando tanto isso. Mas isso acontece em todos os setores e também as causas também são as mais variadas possíveis. Então, tem, como eu falei, toda essa questão de estruturação de sociedade com base numa cultura, né, mais violenta, e tem os fatores pontuais, que daí vai do caso a caso, mas é muito de um machismo, às vezes eu acho que a bebida, às vezes, potencializa uma questão mais Sim. que já está naquele sujeito, né, mas não que isso vai ser o causador, às vezes é um gatilho, né, e o próprio ciúmes também vem de uma cultura de um machismo, né, reflete isso, mas são vários os fatores, né. O Leonardo trouxe uma pergunta aqui bem interessante, também, né, todas são bem interessantes. Vamos então aos casos, no caso de países, né, orientais, como é o
tem o Alcorão e até outras religiões que tratam a mulher como submissa. Eu vou começar a abrir essa pergunta, até vou responder, depois tu complementas, Bruna. Sim, então, assim, sim. ó, a gente tem várias religiões ocidentais que veem as mulheres como submissas. Então, é claro que a gente tem casos extremos, né, em que principalmente países do Oriente Médio, em que tem uma tutela bastante agressiva, como o Afeganistão, né, que a gente poderia citar, mas esse problema é endêmico. Né? Então, a gente tem os tratados internacionais, a gente tem uma suposta evolução, uma construção, obviamente, ocidentalizada, mas, né, numa narrativa a partir do olhar do agressor, praticamente, daquele que submete, sim, por causa justamente dessa história, né? Por isso que lembra que a gente falou na aula, pessoal, que a gente falou da construção histórica dos direitos humanos, passando por períodos, dimensões. Então, esse contexto histórico é importante. Então, ela não é uma construção guiada, muitas vezes, pela vítima, ela é guiada pelo agressor. Então, o que acaba acontecendo? Isso vai transparecer nos tratados, nas convenções e nos acordos. Se a gente for fazer um debate falando sobre países, né, vamos dizer assim, centrais e países periféricos, quem dita a tônica do direito internacional são os países centrais, são os países que detêm uma maior potência econômica, são os países imperialistas. E aí depois nós temos os países periféricos. Esses países periféricos, eles sempre, infelizmente, ficam à margem. Assim, feita essa construção, a gente diz que quem cria a norma não é quem está à margem, é quem está no centro. Então, a construção normativa, se ela não é integrativa, ouvindo vários setores, ela não vai construir uma norma que seja abrangente o bastante, até porque a norma em si só não faz muita coisa, é necessário muita mudança de crenças, né? Muita mudança política, muita mudança na sociedade. Né? Então, nesses países que você citou aqui, mas a gente poderia citar também em qualquer situação no próprio Brasil, em que a pessoa adota que a mulher tem que ser submissa, né? Porque dependendo da forma com que você interpretar a leitura da própria Bíblia, você vai encontrar essa visão de uma submissão da mulher. O que vai acontecer? Não tem tratado internacional que resolva isso. O que ocorre é uma mudança de cultura. Então, como você traz ali, nos países então do Oriente Médio, tentar forçar uma implementação de tratado, não tem necessariamente o efeito que se deseja. O que se consegue gradualmente é um processo voluntário de adesão e mudança cultural. Então, gradualmente, o que acontece são esses processos de mudança de percepção. Por quê? Porque senão tu vai ter o tratado, tu vai ter uma norma interna, certo? Que vai garantir que não ocorra violência, porém a violência vai continuar acontecendo, porque a própria população, ou grande parcela da população, vê isso como legítimo. Então, o marido se sente no direito de dar as chibatadas na Dona Maria, vamos dizer assim, na Dona Samira, quando ocorre determinado ato, certo? Uhum. E a Bruna não trouxe aqui... não trouxe porque não era para trazer mesmo aqui, o tema dos vários tipos de violência doméstica. Né? Porque a gente está pensando aqui, a maioria de vocês, ou pela forma com que está sendo, as perguntas estão aparecendo, em violência física. Mas a gente tem uma gama muito ampla de violências. A Bruna até mencionou a questão da própria disparidade, de um descompensamento, né, das tarefas que são realizadas. Isso tudo é uma violência. Né? Então, é importante que isso seja visto. A violência, então, patrimonial, que foi falada, também se falou não se falou diretamente como uma violência, mas quando se traz assim, mas por que é tão difícil romper o ciclo da violência por causa da dependência econômica? Porque existe uma violência patrimonial. Sim. Né? Então, esse já é um indício da violência. Né? Então, a questão toda psicológica, né? Então a gente tem muitos fatores envolvidos. Então, quando a gente fala nesse tipo de situação, primeiro, a gente pensa em vários tipos de violência,
se pensa de uma forma cíclica e também se pensa de uma forma de mudança cultural. É claro que tem que ter norma, é claro que tem que ter punição. O Daniel trouxe aqui uma outra pergunta. Interessante a ação penal dos crimes de lesão corporal em detrimento da mulher ser condicionada e a vítima ter a possibilidade de tirar as medidas protetivas. Daí, na verdade, já é uma questão um pouco mais técnica, né? Porque, assim, na verdade, uma coisa são as medidas protetivas, outra coisa é a ação penal. Então, assim, a medida protetiva, ela não necessariamente implica numa denúncia direta, né? Então, isso parte de um outro boletim de ocorrência. Então, a medida protetiva é justamente para garantir uma situação de risco seja tutelada, tanto que as medidas protetivas elas têm um prazo, que é aí de 6 meses, que vai ser renovado ou não a medida da avaliação se esse risco permanece ou não. De outro modo, a ação penal vai continuar seguindo, né, com o registro, então pode ser que não tenha mais esse risco, mas ainda assim o processo penal vai continuar e vai ter uma condenação, né? Então, acho que é mais nesse sentido assim. E também temos uma questão que é a teoria e a prática, né? Então, assim, algumas comarcas, a gente tinha um artigo lá na Lei Maria da Penha que falava que a pessoa tinha que representar, então, judicialmente, se ela realmente queria ir para frente com esse processo. Isso daí não deve mais ser aplicado, mas assim, eu sei que mesmo depois que isso foi revogado, né, que virou incondicionada, que em algumas comarcas, por acordos até de cavalheiros e instituições, isso ainda acontecia. Então, a gente não pode fechar os olhos porque acontece na prática também. Então, vamos chamar a mulher para ver se ela realmente tem certeza. E isso são as outras tantas violências que a gente tem, inclusive a violência institucional, né? E a gente vê isso acontecer em delegacia. Às vezes, tem um delegado ou um agente que vai chamar ela num cantinho e vai falar assim, olha, mas você tem certeza que você quer ir para frente? Pensa bem, né? Você tem filhos. Isso acontece ainda, né? Então, acho que é mais nesse sentido e até complementando um pouquinho, né, da outra resposta, eu acho que a mensagem principal é bem essa, né? A gente não tem só um meio jurídico de resposta. Quando a gente está na faculdade de Direito, eu acho que a gente aprende muito por essa perspectiva, né, da legislação e do jurídico como a única resposta. E aí a gente se limita muito e trabalha sempre nesse enxugamento de gelo, né? A gente tem que pensar de uma outra forma nas ações realmente preventivas e sempre olhando justamente para o contexto. E quando eu vou fazer qualquer tipo de pesquisa, olhar quem que escreveu esse material, com que objetivo, dentro de qual contexto histórico, né? Acho que isso vai me trazer bastante referencial do que está se tratando ali, né? Exatamente. Não, Bruna, é isso mesmo. A gente realmente tem que olhar o contexto. Em momento nenhum aqui a gente é contra, vamos dizer assim, medidas judiciais, mas é que assim, essa é uma parte de um todo, né? Não a única parte. O que fica muito difícil, né, é realmente utilizar só um recurso para transformar uma situação que é uma situação complexa. Né? Então, por isso que a gente normalmente trabalha a partir de um pensamento complexo, de um pensamento integrativo, de um pensamento sistêmico, olhando as várias variáveis, né, que um dado problema apresenta. Então, no caso em questão, nós estamos trazendo momento de isolamento social, violência contra a mulher, como é que a gente garante os direitos humanos. E a gente tem recursos, tem normas, tem produção normativa oriunda de tratados? Tem. Né? Tem norma no plano interno? Tem. E aí a pergunta é, tem recursos, né? A polícia vai e faz? Tem. E conseguimos terminar com a violência doméstica? Não. Então quer dizer que alguma peça ainda não foi encaixada. Né? Pelo menos para reduzir o número, né, de violências que estão acontecendo. Porque, claro, que ninguém aqui vai pretender que vai erradicar. Infelizmente, é algo muito complexo pelo tempo que demora, né, e pelo grau de variáveis, né, patológicas que estão envolvidas. Então, o que acontece é, pelo menos, ter um resultado melhor.
e fazer com que as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, como é o caso específico, possam também ter as suas necessidades, né, os seus anseios atendidos. Mais alguma pergunta, pessoal, para a gente começar a encerrar o debate? E até só uma observação que me veio, assim, agora também ali, Daniela, sobre a pergunta... Daniela botou aqui. Tá. Falta de apoio e informação entre as próprias mulheres também, porque isso é, como a gente falou, é a construção, né? É uma construção de consciência, mas até sobre o que a Karine falou, assim, das causas também, acho que também já está permeando a nossa fala o tempo inteiro, mas uma outra coisa que eu queria falar é mudar esse foco, então, da pesquisa, né? Por exemplo, quando a gente olha para esse agressor, por exemplo, como um monstro, né, quando a gente traz esse estigma, né, daquele agressor que chega a ser, quando a gente estuda na criminologia, né, a parte do lombroso, que a gente estuda só o indivíduo, que como se ele fosse aquele sujeito desviante, né, que então é aquele padrão que comete esse tipo de crime, a gente perde essa amplitude, né, para ver que são todo um conjunto de fatores que leva a essas violências, não é aquele sujeito que é o desviante, né? Então a gente tem que parar de observar o que vai fazer especificamente ali, aquele é o sujeito à margem da sociedade. Não, tem todo um contexto para chegar naquela situação, né? Exatamente. Aqui é justamente a questão de falta de apoio, né, e informação. Realmente existe uma falta, existe um desconforto muito grande de tratar desse tema. Então, assim, é muito difícil que as pessoas se reúnam, no caso as mulheres se reúnam e tratem desse tema. É muito difícil que elas falem pelo que elas estão passando. Isso a gente não está falando de classe baixa, a gente está falando de todas as classes, né? Porque essa violência, ela é uma violência que ocorre em várias classes sociais. Então, realmente, falta informação, sim, e falta apoio. Falta justamente, com todo respeito, assim, falta muitas vezes sinceridade para falar sobre o que acontece. Porque existe uma tendência a todo mundo tentar se resguardar atrás de uma capa de que eu não tenho problemas, meu casamento é perfeito, a minha situação é maravilhosa, vivendo dentro de um viés, e a famosa família doriana, né? Que é aquela família perfeita. E aí ninguém quer correr o risco por julgamento, por convenção social, por uma série de fatores, opressores, com certeza, de romper com isso. E aí o que acontece? Muitas vezes alguém que está do meu lado, passando por algo similar, né? Eu não converso. E muitas vezes eu acabo aceitando muitas dessas práticas como práticas normais, né? Eu atendo com constelação, Bruna também, e a gente acaba recebendo, como eu recebi algumas semanas atrás, um caso de um pai que pediu um atendimento para uma filha que tinha problema com o uso de substância entorpecente, e durante o atendimento, os relatos de violência contra a moça que estava sendo atendida, a mulher e as ex-companheiras e a atual companheira por parte do pai, ou seja, violência doméstica, era algo reiterado e visto como normal, inclusive pelo sistema familiar do pai. Então a avó dizia: isso que está sendo feito é bom para vocês. Assim vocês aprendem. Então, quando a gente trata de violência doméstica, ou quando a gente trata de ciclo de violência, mas principalmente a doméstica, certo? Que tem um vínculo afetivo estabelecido, é muito complexo, certo? A gente tem a questão normativa, mas a gente tem um ciclo de retroalimentação nefasto que ocorre ali dentro. Claro, que desmistificar a figura do agressor e defender o que a Bruna também, eu e a Bruna também nos alinhamos nisso, tratar o agressor, compreender as origens, né? E aí vai justamente com o que o Jonas falou. Vejo que é uma mudança lá no início, na formação do indivíduo, com toda certeza. Mas a gente trabalha no profundo também, né? Com aspectos relacionados a questões que ele tenha passado, vivenciado, dentro da sua estrutura familiar, dentro do seu entorno, para poder transformar um pouco essa situação. Mais alguma pergunta?
só também complementando essa Pode falar, formação Bruno. do indivíduo, né, alinhada a essas informações que às vezes as próprias mulheres não se apoiam, acho que isso também nos traz novamente o como a gente se entende dentro de uma sociedade enquanto indivíduos individualistas ou pensando de uma forma coletiva, né? Então, até eu, pela minha experiência que participo de rede, muitas vezes nós somos em mais de 32 instituições. Muitas vezes o que eu percebo é que nós somos vários indivíduos pensando de uma forma individualista, cada um sobre a sua instituição, Sim. e que nos reunimos ali para ver algumas questões, mas a gente não está pensando de uma forma coletiva, né? Então, quando a gente começa a pensar de uma forma coletiva, acho que isso traz muitas mudanças positivas, né? E a nossa cultura nos faz trabalhar muito para um individualismo, né? Eu vou chegar até lá, eu vou ser esse ser competitivo a minha vida inteira para chegar em algum lugar, né? E esquece desse todo que vai nos construindo junto, né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Tranquilinhos? Então, eu vou agradecer muito a presença da Bruna, né? Foi muito rico o debate. É um tema delicado, é um tema sensível, é um tema que incomoda, né? O primeiro debate que a gente teve em sala de aula ainda presencial foi sobre a questão a interface entre direitos humanos e o direito relacionado ao patrimônio genético do indivíduo, né? E agora a gente traz esse outro tema, que é um tema delicado também e atual nesse momento, e um tema muito necessário. Então agradeço muito a Bruna pela participação e vou tocar um pouquinho mais a aula com eles, a parar umas arestas. Queres falar mais alguma coisa, Bruna? Então tá certo. Não, só quero agradecer muito também a oportunidade de falar sobre esse tema, né, que é muito importante, agradecer o envolvimento de todo mundo aí, o interesse, né, pelas perguntas e tudo que foi dito, acho que sempre enriquece o debate, né, e eu também aprendo, a gente sempre vai se aprendendo, vai se constituindo nessas relações. Então, muito obrigada, Márcia, e obrigada a todos.